que o meu pai, depois de muito sofrimento dele, conosco também, foi embora e por muitos anos não voltou. E eu me lembro que eu ficava na porta do prédio esperando não sei o que. E um dia, aos 15 anos, 16 mais ou menos, uma senhora me convidou para ir na casa dela de noite, que teria ali uma sessão mediúnica. E ela trabalhava com pretos velhos, né? Então ali viria um preto velho. Naquela noite eu fui, veio um preto velho, conversou comigo através dela, né, da mediunidade dela. E ele me falou então que eu deveria seguir pelo kardecismo, que seria o que eu me sintonizaria melhor. E falou também coisas do futuro, que eu viveria em outra cidade. Naquela época eu morava em Porto Alegre, agora eu estou aqui. E falou, me deu esperança, né, sobre o futuro, porque a vida naquela época era muito difícil. Então, aos 16, 17, eu fui para um centro espírita, lá em Porto Alegre. E eu me lembro que ali eu cheguei e nunca mais saí. Tinha dias que eu ia, todos os semanas que eu ia todos os dias. Quando eu não tinha trabalho, eu ia. E foi uma experiência que me ajudou em termos, né? Porque ali eu tinha encontrado um amparo, mas muitas vezes eu chegava lá e falava sobre as minhas dores, sobre os meus sofrimentos, o consolo era sempre o mesmo. Ai, porque alguma coisa tu fez na outra encarnação para estar passando por isso. E então eu carreguei isso durante muito tempo diante de uma visão deturpada do espiritismo, que essas pessoas, claro que com boa vontade queriam me ajudar, mas que também não tinham ainda o conhecimento, porque quem é que pode saber da outra encarnação, o que que tu fez na outra encarnação para estar passando por isso? Inclusive hoje em dia eu já não acredito mais nem nisso. Eu acho que o que nós fazemos, passamos na vida tem a ver com essa encarnação. Então, tudo isso ao longo do caminho, ao longo do estudo, nós vamos conversando. E depois de alguns anos, com esses sentimentos de culpa, porque esse fundamentalismo religioso traz esses sentimentos de culpa também. Então eu já tinha sentimentos da vida cultural, eu já tinha sentimentos de culpa da vida familiar e ainda tive sentimentos de culpa da vida religiosa, porque isso aí é um religiosismo, né? Mas foi assim que as pessoas entendiam o espiritismo, e muitas entendem assim até hoje. Então eu estou fazendo esse depoimento para falar que existem outros caminhos, por isso que nós estamos falando de jornadas e caminhos. E eu vim parar aqui em Osório, depois de alguns anos, e por sintonia ou por afinidade, eu conheci esse centro espírita no qual eu estou, onde um grande amigo, Gerry Almeida, ele tem até hoje uma visão mais libertadora do espiritismo. Ele é um intelectual que escreve vários livros e ele foi um farol para nós. Muitos de nós aproveitamos muito, quem quis aproveitar, aproveitou, e isso aí abriu um caminho de muita libertação para muitos, que fomos buscar mais conhecimento sobre o espiritismo. Então aqui em Osório, nesse nosso centro espírita, se estudou muito o espiritismo. E eu conheci muitos autores que lá no outro centro espírita não se falavam, né? Não se estudava. Então a importância de estudar o espiritismo. E agora, em 2018 mesmo, só que pelo estudo, né, nós entendemos que esse progressivo já vem desde o século XIX, com Leon Denis, com Gabriel Delany, no século XX com Herculano Pires. E agora, em 2018 mais ou menos, e com a chegada da pandemia, se ampliou, que é esse movimento progressivo, né? Então existem vários autores espíritas que estão falando sobre isso nas redes sociais e estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? Nós temos autores como Gerry,
Gerry Almeida, o Márcio Salles Saraiva, o Alexandre Júnior, a Dora Encontre, que ela já tinha, antes ainda de 2018, já estava com planejamento de trazer o Kardec para o século XXI e escrever um livro maravilhoso. Elias Moraes, que contextualizou Kardec. E então surge então essa forma de ver o espiritismo. Isso para mim foi libertador, porque eu passei por um câncer e passei bem porque eu tinha isso dentro de mim. Eu já não tinha mais condições de carregar essas ideias de culpa e punição que essa ideia religiosa do fundamentalismo religioso trouxe e que não me fez bem, porque eu até passei por uma síndrome do pânico e dentro da terapia a terapeuta várias vezes me questionou, ela disse, mas por que tu te sente tão culpada de coisas que tu não fez pela infância que eu passei? E eu dizia, porque eu fiz alguma coisa em outra encarnação para estar passando por isso. Ela disse, mas eu não sei da tua outra encarnação. E é uma coisa que a gente tem que se perguntar, quem é que sabe da outra encarnação? Como é que eu vou carregar a culpa de uma coisa que nem eu sei se existiu ou não? Então a gente tem que questionar, a fé tem que ser questionadora. E nesse livro aqui de Márcio Salles, nós vamos então fazer esse estudo sobre os 5 fundamentos do Espiritismo, que é a existência de Deus. Então, no dia 21 nós vamos falar sobre Deus, e nós vamos falar sobre Deus dentro da visão do progressivo, né? Vamos trabalhar com esse livro aqui do Márcio Salles. Vamos trabalhar com o livro do Gerry Almeida, que está por aqui também, que é a Revolução da Fé. Vamos trabalhar com a Revista Espírita, vamos trabalhar com as obras básicas de Kardec, com certeza, e outros autores. Então, no dia 21 de março, de 15 em 15 dias, nós vamos começar um estudo sobre o Espiritismo progressivo desde o começo. Então, os pontos fundamentais são, que nós vamos trabalhar nesse semestre, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. São esses 3 temas que nós vamos trabalhar nesse semestre ou neste ano. Sobre a questão do fundamentalismo religioso, que não me fez bem, mas também me trouxe até aqui, estudando o livro de Erich Fromm, que é um psicanalista, que foi um dos livros mais lidos no mundo inteiro, a análise do homem, do sujeito, do homem, a análise do homem. Eu entendi então que muitas vezes a gente passa pela consciência autoritária para chegar a uma consciência humanista. Eu acho que nesse momento eu estou numa consciência humanista, porque eu quero muita libertação de tudo aquilo que me prendeu até hoje, todas essas questões que não me fizeram bem e que não foi nem Kardec que trouxe, que não foi... É que o homem, né, na sua falta de entendimento, trouxe para dentro das religiões como uma forma de punição, castigo, recompensa. O espiritismo conservador, ele pegou isso para si e veio até hoje. Mas até hoje eu vim com ele até aqui. Mas encontrei a minha libertação. Inclusive passei muito bem pelo meu câncer, porque eu encontrei essa libertação. Em nenhum momento eu pensei que eu estava ali passando alguma coisa porque eu merecia, porque eu fiz alguma coisa na encarnação. De maneira nenhuma. Então eu tenho uma outra visão sobre a vida, e essa visão sobre a vida é que me fez passar tão bem pelas coisas. Eu poderia ter tido uma outra síndrome do pânico no momento que eu estava passando pelo câncer, porque eu estava lidando com a morte, com a realidade da morte, e não tive. Bem pelo contrário, eu estava mais feliz, mais livre, mais liberta. Então, o quanto esse espiritismo progressivo me ajudou também na minha questão pessoal, interior. E é por isso que eu tenho vontade de fazer esse estudo, para deixar a minha contribuição, então, para o espiritismo, diante de tudo, toda a contribuição que ele me trouxe. Eu já não tenho mais esse apego
a religião, né? Eu acho que o mais importante é a filosofia. Ideias são construídas e daqui a pouco a gente tem outras ideias, mas eu vou trazer o que eu entendi diante do que eu estudei e li. Então, sobre esse livro aqui do Márcio Salles, ele fala o seguinte: quando falamos de fundamentalismo religioso, nós vemos o quê? O que nós vimos a vida inteira, que muitos tiveram desprezo pelo papel de Kardec e a exaltação dos 5 livros, né? Como se fossem um pentateuco, como se fosse sagrado. A gente sabe que nas obras escritas não se mexe, né? Não pode, mas a gente sabe que foram do século XIX, hoje nós estamos no século XXI. Existe um trabalho feito muito bonito, muito que está nos ajudando muito por todos esses intelectuais, por todos esses nomes que eu falei, que é de contextualização de Kardec, né? De contextualizar as palavras e os sentidos e fazer nós entendermos para o nosso século o que precisamos. A idolatria dos médiuns, nós não concordamos com essa idolatria dos médiuns, porque estudando a comunicabilidade dos espíritos, Carlos Sete, ele nos fala bastante sobre os médiuns daquela época, sobre os espíritos que se comunicaram. Elias Moraes fala muito sobre esses espíritos também, como quem eram esses espíritos, cada um trouxe a sua opinião. O que mais? A idolatria dos espíritos. Os espíritos são como nós também somos espíritos. Um dia nós vamos desencarnar, se nós fizermos uma comunicação mediúnica, nós vamos dar a nossa opinião sobre o que entendemos da vida. Ideias ao apego de castigo, culpa, reparação, que estaríamos no mundo aqui para reparar culpas do passado, de um fundamentalismo espírita. Esse fundamentalismo religioso se tornou um fundamentalismo espírita. Isso aí foi o que mais me trouxe libertação diante da minha vida e da minha ligação com o espiritismo. Que a gente não precisa carregar essas ideias, nós estamos no mundo para evoluir, não é para sofrer, e que eu acho que não seria justo que a nossa vida parasse da encarnação passada para essa e fôssemos resgatar agora. Então nós temos que pensar um pouco mais, termos uma fé mais raciocinada diante das circunstâncias da vida e ver que a maioria das coisas acontece nessa vida, dentro dessa vida mesmo, por nós mesmos, e que a vida é muito complexa para nós colocarmos todas as causas no passado. Essa ideia de que a verdadeira vida é a vida espiritual, a verdadeira vida é onde nós estamos. Um louvor ao sofrimento, né? Nós não precisamos sofrer para crescer. Então, nós temos muito para conversar, né? Dentro desse estudo. E eu vou terminar então com a frase de Alexandre Júnior, que é um escritor que eu sigo bastante, e que ele diz assim: não é possível pensarmos o espiritismo numa reflexão contemporânea que não tenha em sua essência uma perspectiva libertadora, libertária e produtora de autonomia. Então nós temos que ser livres. Eu acho que a ligação que nós temos com a religião deve ser de liberdade, se é que nós nos consideramos dentro dessa perspectiva da religião, né? Que seja de liberdade, que seja de autonomia, que tenhamos a nossa ligação com o nosso Criador de forma libertadora, porque eu acho que é para isso que existem as ideias. E esse livro do G.R. Almeida, Sociedade da Esperança, que diz que o diálogo da filosofia espírita com pensadores contemporâneos, sociólogos, psicanalistas, filósofos, longe de elitizar o conhecimento, abre, na verdade, novas portas para a sua democratização. O pensamento precisa ser oxigenado pela leitura e reflexão. Sim, Kardec tem suas contribuições para o mundo atual. Kardec mesmo na Gênesis disse, no item 55,
que o espiritismo deveria caminhar junto com o progresso da ciência. E então esses intelectuais estão fazendo um belíssimo trabalho, que é trazer esse conhecimento para todas as áreas da ciência. E o progressismo é isso, né? A minha questão dentro do progressismo, ela ficou muito dentro dessa questão que me fez sofrer, que foi a questão da libertação pelas culpas e pelos castigos que eu não acredito mais. Então me tornei uma pessoa mais livre, mais feliz. Então, se eu puder trazer uma contribuição, porque um dia eu estava vendo uma live que não é desses pensadores que eu falei, e a pessoa disse assim: para entender o espiritismo progressivo, a pessoa tem que ter uma faculdade, tem que ter um nível intelectual, porque são muitos intelectuais, né, que estão falando sobre esse espiritismo. E eu fiquei indignada com aquilo, porque eu tenho segundo grau. Mas acontece o quê? Eu busco conhecimento, eu estudo bastante. Então eu disse, mas como uma pessoa vai dizer uma coisa dessa? Eu nunca mais na vida vi nenhum vídeo dessa pessoa, porque nós temos condições de entender, sim, né? Então o meu objetivo é atingir um público de pessoas que não tenham faculdade, que tenham uma condição de entender de uma forma simples o que nós estamos falando, e isso com certeza vai trazer um conhecimento e uma libertação que trouxe para mim e que é o meu desejo para esse semestre. Quando a gente passa por um câncer, a gente acho que vai vivendo de semestre em semestre, né? Não sei do meu futuro, talvez eu tenha 20, 30 anos pela frente, eu não sei. Mas a minha contribuição eu quero dar. Então fica aí o convite para o dia 21 de março, nós começarmos um estudo sobre o espiritismo progressivo, com todos esses autores que eu citei, com todos esses livros aqui que estão aqui do meu redor, com a revista espírita, com as obras básicas e com esses intelectuais progressistas que estão aí nos ajudando bastante. Fica o meu convite também para o dia 28 de março, nosso início do curso, e nos acompanhe no YouTube através do meu canal Amei Desafios.